Eu sou Juliana Notari, eu sou uma artista recifense, né? Tenho mais de 20 anos de trajetória artística e desde pequena eu sabia que eu era artista. Eu venho do contexto de avô, pintor, né? Pai, designer, arquiteto, fotógrafo, então sempre foi nunca foi mistério para mim, sabe, de escolher o que eu ia ser, eu já sabia, só não sabia apenas como é que eu ia sobreviver. Eu fiz o curso de artes visuais na UFPE, né? E depois de 10 anos eu volto para a academia para fazer um mestrado na UERJ, no Rio de Janeiro. E recentemente eu terminei um doutorado lá na UERJ também. Então foi nesse contexto que eu criei esse trabalho, foi quando fui fazer o mestrado no Rio, porque eu queria usar o tempo para um mestrado em processos artísticos contemporâneos, né? Que é no qual o artista ele faz um trabalho artístico e depois ele escreve uma tese, e eu queria juntar a poética do meu trabalho com o tempo do mestrado e usando o corpo, né? O corpo que é esse lugar por excelência onde minha poética atravessa, né? Seja em qual linguagem for, o corpo ele sempre está presente. E aí eu decidi deixar os pelos do meu corpo crescer e acompanhar esse processo, né? Há mais de 10 anos atrás, esse processo dos pelos do corpo feminino ainda incomodava mais. Hoje, graças que não causa tanta, né, essa repulsa. Eu lembro que eu ia para a praia com alguns amigos artistas e eles ficavam incomodados, né, também com os pelos da virilha, da perna, que são padrões mais masculinos, né? Enfim, então esse era um certo afronto também a esse sistema, né, dessa cultura patriarcal que impõe o padrão de beleza feminina, onde o corpo da mulher sem pelo, né, um corpo que não tem pelo é um corpo de uma criança, então não deixa de ter né, algo de enfraquecer a potência da mulher. E eu queria sentir, né, quantas mulheres não vão saber quanto de pelo carregam no seu corpo por conta de uma cultura, né? Então isso era importante naquele momento também eu perceber isso, desnaturalizar o corpo, né? Ao renaturalizar era uma animalização, mas ao mesmo tempo querendo entender o que é que tem de animal no nosso próprio corpo. E aqueles pelos iam crescendo e eu ia cuidando como se fosse um jardim daquele processo todo. Então surgiram trabalhos em desenho, em fotografia, em performance. E são esses desenhos que eu estou mostrando agora que ficaram guardados. E eu encontrei uma relação muito interessante com o trabalho da Violeta Franco, né, que é essa artista curitibana que já faleceu, que foi super importante no movimento modernista paranaense, né? Violeta, ela é uma pessoa intensa, ela era pintora, gravadora, pesquisadora, né? Também fundou a Garaginha, que foi um lugar muito importante dentro do contexto local. E, enfim, a série da fauna e flora dela, que traz essa pintura vigorosa, né? Que traz essa liberdade, que para ela dizia que a pintura é o lugar da liberdade, né? E a gravura é um lugar mais da disciplina. Então eu me identifico, né, nesses desenhos com essa força, né, com esse traço, né, do pelo que cresce, da organicidade, do jardim, desse crescimento que a gente, né, o pelo é esse lugar que a gente tira e ele volta a crescer, ocupa o lugar das pulsões, assim, no certo imaginário dentro da minha poética. Então eu acho que foi um encontro feliz. Eu acho que as duas raízes ali se entrelaçam nessa organicidade e nessa liberdade, né, que esses movimentos orgânicos, né, tanto do corpo quanto botânico, quanto do ser vivo animal, né, de uma certa forma. Então acho que foi por aí que as nossas raízes se encontraram.